Boa tarde, queridos ouvintes que estão nos acompanhando pelo Facebook. Estamos hoje aqui, nesse segundo dia de prova do vestibular do ITA, para comentarmos sobre a prova de línguas. Estamos com a professora Venusa Sá Leitão e o professor Hudson Ribeiro, que vai falar sobre a prova de língua inglesa, a professora Venusa, a prova de língua portuguesa. Mais uma vez agradeço a todos essa atenção e estamos aqui, vamos iniciar o nosso bate-papo hoje, comentando um pouquinho dessa prova. Professora Venusa, com relação a parte de língua portuguesa, qual a sua visão geral dessa prova? O que a senhora achou? A prova foi muito bem dividida e o programa do ITA foi perfeitamente direcionado para as questões. Não houve nada fora do programa. Isto é, tanto em literatura como nas questões de interpretação, como nas questões de gramática e na própria redação, o programa do ITA previu e cumpriu tudo que ele disse que estava no programa. E quanto a isso, o programa do ITA, o ITA está de parabéns pela coerência do programa com a elaboração da prova. Perfeitamente, professora. O seu olhar, com relação à parte de literatura, o ITA colocou que seriam abordados 3 livros, 3 obras literárias. Isso de fato foi cobrado ou foi cobrado algo mais? Estava dentro do esperado? Sem dúvida. O ITA disse em seu programa que haveria 6 questões de literatura, 3 de livros pela primeira vez selecionados e 3 de interpretação de textos literários modernos, contemporâneos. E isso aconteceu de maneira primorosa. A prova começou este ano pelas questões de literatura. A primeira questão, a questão 21, foi sobre o livro Senhora, de José de Alencar, e não houve nada diferente. A pergunta contemplou o conteúdo da obra, quem leu a obra, quem conheceu o perfil literário dela, respondeu, e nossos alunos, tenho certeza de que acharam até muito agradável fazer a prova. A prova de português foi muito agradável de ser feita, porque eles foram fazendo e percebendo que ali estava tudo que eles estudaram, até de maneira até mais profunda do que normalmente se viu na prova. A questão 22 foi sobre Quincas Borba. Das 3 questões de literatura, a 22 requereu uma leitura mais específica, isto é, pedia uma cena específica do livro sobre a personagem Rubião, que viveu um momento com um cocheiro, e ele pedia o diálogo entre o cocheiro e Rubião. Aquele que leu, mas que não se lembrava propriamente da cena, poderia responder, até com uma certa facilidade, em relação à trama da obra. Então, eu tenho certeza de que os nossos alunos, quando leram, talvez tenham dito, eu não me lembro da cena, mas quando viram as alternativas, sabiam qual era a alternativa. A questão 23, que é de São Bernardo, a resposta não tinha grandes dificuldades e eu acho que eles fizeram com muita facilidade. Depois vieram 3 questões de literatura sobre textos variados. Um texto de uma época do arcadismo do século XVIII, depois 2 textos que tinham uma referência ao primeiro texto do arcadismo. Foram questões bem feitas. Eu gosto muito quando a questão é bem feita, porque aquele aluno que se preparou, ele pode fazer com facilidade a questão. Foi o que aconteceu. Então, as 6 questões de literatura cumpriram o papel e foram muito bem elaboradas. Portanto, a banca está de parabéns nas 6 questões.
Mais uma vez a prova do ITA muito bem elaborada, não é, professora Venusa? Mais uma vez. Eu até diria que, quanto à língua portuguesa, ela poderia até cobrar mais ainda, de maneira um pouco mais vertical. A parte de gramática, a parte de todas elas. Porque o aluno, ele se prepara de uma maneira mais profunda. Mas isso não compromete nada, porque o bom aluno, o aluno que estudou, ele vai para a prova e não erra uma questão. Exatamente. O aluno GGL está muito bem preparado, né? Muito bem preparado. Ele foi o aluno que treinado. fez todos os simulados, teve as nossas missões, né? Assistiu todas as aulas. Inclusive, alguns textos foram vistos em sala de aula. Não é? Depois nós vamos falar sobre a redação e eu vou mostrar isso a vocês. Parte muito boa, né? Vamos falar sobre a redação. Foi uma surpresa muito boa para os nossos alunos, né, professora? Foi, sem dúvida, foi muito boa. Então, agora vamos falar um pouquinho com o professor Hudson Ribeiro, não é, professor? Vai falar um pouquinho da prova de inglês, a sua visão geral aí da prova, o que o senhor achou? Joia. Primeiro dizer que é um prazer muito grande estar aqui podendo falar com o aluno GGE, um pouquinho como é que foi essa prova e dizer que tenho certeza que vocês detonaram na prova, que a prova estava dentro realmente de tudo aquilo que a gente viu, tudo aquilo que a gente estudou. Na verdade, tudo aquilo que a gente já vem estudando ao longo dos anos, né? O aluno que ele sai do Fundamental 2 do IGE, por exemplo, ele já tem condição de fazer muita coisa daquilo que a gente viu aqui. E o aluno que realmente teve a preparação específica para as turmas ITA, ele fez essa prova aqui com total consciência e fez sabendo que fez uma boa prova. A prova estava muito bem elaborada, ela veio com 13 questões de interpretação de texto, Alessandra, que hoje é uma grande tendência, que as provas de nível, essas provas dos grandes vestibulares, elas vêm com muita interpretação de texto e as questões gramaticais dentro do texto, são questões todas contextualizadas. Antigamente as provas, como por exemplo do ITA, elas tinham questões separadas, né? Uma questão isolada de tudo, era só ali aquela gramática, o aluno tinha que entender qual era a gramática ali que estava sendo utilizada. Hoje em dia ela está dentro do texto, então fica muito mais interessante de se resolver uma questão dessa, porque ele tem o texto como base, né? Uma outra coisa que eu gosto nas provas do ITA é que os textos, eles são extremamente atuais, são textos que são textos gostosos de se lerem, são textos que a gente tem prazer em fazer. Existem algumas instituições que fazem provas com vocabulário muito específico da área daquela instituição. E isso torna a prova um pouco mais difícil, torna a prova muito trabalhosa. Que não mede o conhecimento do aluno, né, professor? Exatamente, que não mede, né? Então é um vocabulário muito específico para aquela área e que não é um vocabulário de domínio público. Não é o caso do ITA. A prova, esse primeiro texto aqui, por exemplo, que eles trouxeram, que foi um texto falando sobre minimalismo, sobre a capacidade que a pessoa tem de conviver com muito menos do que as vaidades que ela normalmente tem na vida. Então é um texto falando sobre um cara chamado Fumio Sasaki, né, que mora em Tóquio, e ele fala do quanto é possível você viver muito feliz com muito menos do que aquilo que a gente acha que é necessário para viver. Então foi um texto muito legal, um texto que faz uma reflexão sobre a vida, sobre valores, que eu achei fantástico. Então é isso, a prova ela veio com 4 textos muito bons. O segundo texto ele veio com um pouquinho mais de um grau de dificuldade um pouquinho maior. O próprio texto ele fala um pouquinho sobre capital de risco, então é um tema um pouquinho mais trabalhoso. E as questões elas vieram com conectivos e conjunções que dão um pouquinho mais de trabalho. Mas esse texto 2, o texto 1, 3 e o 4 foram textos maravilhosos. Que bom, né, professor? Então foi tudo dentro do esperado, da melhor forma possível, né? Com certeza o aluno do GGE não teve nenhum grau de dificuldade para resolver essa prova. Não teve, até porque a gente trabalha muito com tirinhas. Durante esse ano a gente trabalhou nas nossas missões, tinha muitas tirinhas e caiu uma tirinha muito bem humorada sobre Haggard, The Horrible, e essa foi toda sobre interpretação, então foi muito legal de se fazer. Caiu um quarto texto aqui sobre o aumento da função cerebral, um texto também muito atual, muito interessante de se ler também. Eu estou sendo repetitivo com isso, um texto interessante de se ler, porque realmente os 4 foram dessa maneira. Foram textos que atraíam a atenção, que você começa a ler e você tem a tendência a querer ler realmente. Não é só porque você não está lendo só porque tem que ler até o final para entender as questões. São textos que davam gosto de ler, davam vontade de você chegar até o final para saber como é que ele ia terminar. Então eu realmente estou satisfeitíssimo com essa prova. Posso comentar já questões agora? Sim, professor. Ok. Fique à vontade.
é que, com relação ao primeiro texto, ele faz... o primeiro texto ele vem com 6 questões, então foram 4 de interpretação e 2 de gramática. E teve uma que eu achei interessante, que ele pedia para que você colocasse a primeira coluna de acordo com a segunda, e ele colocou aqui alguns pronomes relativos, e que a gente teria que fazer a comparação com a segunda coluna, o que é que eles realmente queriam dizer. E se o aluno não prestou atenção aqui, por exemplo, além dos pronomes relativos, ele também coloca um pronome objeto, que é o them. Então, eu os leria quando tivesse tempo. Ele fala dos livros que ele comprava para dizer que tinha casa cheia de livros e na verdade nunca lia os livros. Então esse them se refere aos livros. E aí na segunda coluna ele coloca bookshelves. Então o aluno tem que se ligar aí para saber que o aluno que leu rapidamente só se ateve a palavra book e pensou, o them está falando de livros, marcou como verdadeiro. E é bookshelves, que são as prateleiras. Então foi uma questão aí para o aluno realmente prestar atenção, e eu achei muito legal. Era só ler, né? Para o aluno que não estava lendo com o devido cuidado, ele poderia ter caído aqui nessa casquinha de banana aqui, mas foi uma questão extremamente bem elaborada, a questão 5 do primeiro texto. Eu achei realmente muito boa de se fazer. Professor Hudson, os alunos têm no geral, um certo terror, como o senhor mesmo coloca, na questão dos verbos frasais. O que é que o senhor tem a falar sobre isso? Excelente pergunta, Alessandra. Os verbos frasais, como ela bem colocou, são um terror na vida de todo aluno que estuda inglês. Né? Verbo frasal é aquela coisa do verbo, mas juntou a preposição, dependendo da preposição que está ali junto do verbo, faz com que o verbo mude completamente seu sentido. Então isso é um terror para todo mundo que estuda inglês, é considerado um dos assuntos mais difíceis da língua inglesa. E quase não caiu o verbo frasal, então isso foi um ponto muito positivo. Então o aluno que já fez a prova pensando, poxa, o que é que tem de verbo frasal aqui já para eu me concentrar? Então ele viu que não tinha quase nada, então ele já deu uma relaxada. Então não tinha questões sobre verbos frasais, tinha verbo frasal dentro da prova. Aí, para compensar um pouquinho, veio questões com conectivos e com conjunções, que também é um pouquinho complicado, mas nem tanto quanto o verbo frasal. Então isso foi uma coisa positiva na prova desse ano, que os verbos frasais não foram tão explorados. Perfeitamente. Então, professor, o seu olhar é que a prova foi bem elaborada, contemplou realmente tudo que o edital colocou, é isso a sua visão? Isso, assim como a professora Venosa falou, eu também parabenizo a banca, porque eu achei a prova excelente, uma prova de nível, um nível muito bom e uma prova boa de se resolver, uma prova legal de ser lida, uma prova que envolveu, uma prova que prendeu a atenção. Eu achei a prova espetacular e, repito, o aluno GGE tinha plenas condições de resolver essa prova aqui numa boa, de tirar uma nota. Muita tranquilidade. Muita tranquilidade. Perfeitamente. Professora Venusa, vamos agora falar de uma parte boa, que é a parte da redação, é isso? Que estávamos comentando algumas horas antes, que foi um tema trabalhado recentemente em sala. Como é que foi isso aí, professora? Somente complementando o Hudson, o aluno do ITA, do GGE ITA, nós não queremos que ele tire menos que 10 nessa prova. Ele vai acertar todas as questões. No máximo errar uma, talvez, e mesmo assim eu vou ficar meio chateada. Não é? Bom, a redação, como eles fizeram ao longo do ano, toda semana havia um tema para que eles fizessem, um dos últimos temas foi talvez o tema dos 30, o 27º, 26º, foi sobre o idoso. E a prova do ITA tem por tradição não dar o tema da redação, colocar o tema dentro dos textos e pedir ao aluno que leia os textos 1, 2, 3 e 4 e extraia deles o tema. O primeiro texto tinha como título A Arte de Envelhecer, mostrando que o envelhecimento é um estágio da vida muito prazeroso. Claro que existem alguns aspectos físicos que podem comprometer um pouco, mas em geral a sabedoria, a alegria de estar ali compreendendo melhor a vida foi a tônica dos textos 1, 2, 3 e 4. Além disso, a proposta da redação colocou um gráfico e disse o seguinte:
Os dados apresentados no gráfico a seguir podem auxiliar na construção de sua argumentação. Então vejam, eles tinham os 4 textos que serviam de base para a argumentação deles, e ainda havia um gráfico chamado, até o título desse gráfico foi muito bom: A Terra é Grisalha. Não é? Nós estamos vendo um fenômeno mundial que é os 7 bilhões e mais, 7 bilhões e 200, 300 milhões de pessoas que estão envelhecendo, e o melhor, envelhecendo bem. E os textos tinham essa tônica, esse tema do envelhecimento, que vai trazer muito prazer na medida em que nós possamos entender como é sábia a velhice, não é? Há um texto, então eles leram os 4 textos, leram o gráfico, tiraram dali facilmente o tema, e eu disse muito a eles o seguinte: cuidado quando lerem os textos, para vocês extraírem deles as teses que os textos abordam, porque são essas teses, e tese é uma ideia que está complementar ao tema, não é uma ideia extraída do tema. Eu disse, procurem ver as teses, as ideias que os temas trazem em relação, os textos trazem em relação ao tema, porque são essas teses que dão ao texto o charme da criatividade, não é? Que dão ao texto da redação de vocês a originalidade. Não é? Então, os textos falavam da velhice do ponto de vista positivo, não é? De uma sociedade que tem dado ao homem uma capacidade de envelhecimento mais saudável, e com isso a velhice se torna, sim, um estágio de vida que vale a pena ser vivido. Não é? Então, eles tirariam do texto 1, não é? A arte, iriam lendo o texto, que envelhecer é uma arte. O texto 2, que é de Arnaldo Antunes, e esse texto nós vimos em sala de aula, porque apareceu, por coincidência, numa prova do IME, do Instituto Militar de Engenharia, e nós discutimos, porque é um texto até muito bonito, de Arnaldo Antunes, que diz assim: a coisa mais moderna que existe nessa vida é envelhecer. A barba vai descendo e os cabelos vão caindo para a cabeça aparecer, que é a sabedoria, não é? E mais adiante ele diz: eu quero viver para ver qual é, e dizer, venha para o que vai acontecer. Eu quero que o tapete voe no meio da sala de estar. Eu quero que a panela de pressão pressione e que a pia comece a pingar. Eu quero que a sirene soe e me faça levantar do sofá. Eu quero pôr Rita Pavone, que é uma artista de antigamente, no ringtone do meu celular. Eu quero estar no meio do ciclone para poder aproveitar. Quer dizer, e depois aparece uma questão na prova de português sobre esse texto, perguntando por que tanta repetição de eu quero isso, eu quero aquilo. É para dizer, eu quero que a panela de pressão apite, pressione, eu quero que a pia, que a torneira da pia pingue, para eu poder consertar, porque eu estou bem de saúde, eu estou vivendo de uma maneira saudável a velhice, não é? Então ele diz, a coisa mais moderna, e é mesmo hoje, e essa é uma tese maravilhosa que eu tenho certeza de que os meninos, eu digo meninos porque são muito queridos, os meninos souberam captar essa ideia de a coisa mais moderna que há é a tecnologia, é o que há de positivo, o que há de positivo hoje, tecnologicamente falando, contribuindo justamente para o envelhecimento do homem, não é? Do homem. Então a coisa mais moderna que existe nessa vida é envelhecer, porque com o envelhecimento se usa tudo de bom que o homem tem feito nesta vida.
Não é? Então, veja aqui, o texto 1, o texto 2 complementam e vão dar a tese, que é uma tese muito, muito agradável, de um olhar mais positivo, não é? Mais até de exaltação da velhice. E isso numa sociedade em que a juventude, a beleza jovial são elementos de muito aplauso. Você vê dois textos que exaltam a beleza de envelhecer, é muito agradável. Quer dizer, veja que interessante, não é? A coisa mais moderna não é ser jovem e trabalhar com todo o seu vigor. A coisa mais moderna, segundo o texto de Arnaldo Antunes, é envelhecer. Isto é, hoje a maior modernidade é você estar com 80 anos de idade, trabalhando, pensando, modificando sua vida, não é? E essa tese é uma tônica fortíssima
Envelhecimento, tem nos 4 textos 2 grandes teses. No texto 1 e no texto 2, a tese é praticamente a mesma e diz respeito à ideia de envelhecer ser um estágio da vida com sabedoria, sábio, que vai dar muito prazer ao homem que vive de maneira mais saudável hoje, devido à tecnologia, a uma medicina mais avançada, e ele, podendo ter uma velhice mais saudável, ele vai usufruir daquilo que é muito interessante, próprio da velhice, que é a sabedoria. Então, o texto 1 e o texto 2 falavam sobre isso. A ideia de, como eu estava falando, a coisa mais moderna no mundo hoje que existe é envelhecer. Os textos 3 e 4 abordam já outra tese, que é a tese do homem que depois dos 60, 65 anos se vê levado a pendurar, como disse o texto, pendurar as chuteiras, e isso não é fácil, não é? É sobre o trabalho. Como é que o homem lida com a ausência do trabalho formal? Ele trabalha 35 anos e depois ele para, e isso pode causar algum transtorno, não é? Então eles dizem aqui que hoje já existem agências de trabalho direcionadas a pessoas que têm mais de 50 anos de idade, não é? E que hoje a vida está tão mais prática que é muito fácil um idoso morar só, não é? Quer dizer, a velhice com autonomia. Então, não era exigido do aluno que ele falasse sobre essas teses, todas essas teses na sua redação, mas se puder, ele pode falar sobre essas teses, e elas vão dar uma redação com muita argumentação e criatividade. Então os textos foram muito bem direcionados para uma redação profunda, de certa maneira otimista, porque é uma realidade em relação à velhice, em relação ao ser idoso, e com uma visão crítica muito interessante, uma visão diferente da velhice, não aquela visão de preconceito, falar em segregação. Os 4 textos não falaram nisso, falaram numa visão mais otimista diante de uma sociedade mais prática, tecnologicamente avançada, esse idoso poder ter uma vida de muita qualidade, inclusive trabalhando profissionalmente. Então, eu fiquei muito satisfeita, porque eu tenho certeza de que o aluno do GGE fez uma redação em que ele se sentiu feliz, em que ele sentiu que seu texto tem a argumentação necessária, exigida pela banca, que cobra muito exigente do ITA. A característica da banca do ITA é o nível, o grau altíssimo de argumentação. Quer dizer, ele quer que você seja criativo, ele quer que você seja crítico de uma maneira criativa e profundo. E os 4 textos, com essa visão menos comum, mais ligada à sabedoria da velhice, permitem que o aluno faça uma redação a contento, não é? Uma boa redação. Eu tenho certeza, e fiquei muito feliz com a abordagem do tema da redação no vestibular 2018 do ITA. Pronto. Agora, depois, se quiser, eu falo. Que bom. Isso é muito bom, né, professora? Isso nos deixa tranquilos e felizes, e cada vez mais temos a consciência que o trabalho está sendo feito de uma forma correta, de uma forma certa, de uma forma muito segura para os nossos alunos, né? Então, isso é fundamental, um tema a ser trabalhado, um tema de uma redação
do concurso como ITA ser trabalhado em sala de aula. Então o aluno já produz uma redação com mais tranquilidade, né? Muito mais. E por fim é bem reflexivo mesmo, viu? Essa questão da idade, né? É que pesa um pouco, principalmente para as mulheres. O ITA é muito... O ITA bem reflexivo, né? O ITA tem muito isso de... Ele dá um tema fácil, agora as teses que ele coloca dos textos são diferentes. Sai do comum, do senso comum. E o aluno eu falei muito sobre isso, captem a tese dos textos, né, e desenvolvam sua redação com uma argumentação profunda, tão cobrada hoje, né, na prova, e deve ser mesmo, né, na prova de redação do ITA. Né, eu sei que o que mais me deixou muito feliz foi a ideia de que eles fizeram a prova sorrindo, porque foram muito cobrados durante o ano todo, e a prova foi uma espécie, prova nunca vai ser uma espécie de presente, mas a nota vai ser um presente para eles. Que bom. Deixa eu pegar esse gancho aí da professora Venusa, né, que você está falando da palavra, vocês duas falaram da palavra reflexão. E eu faço esse link também com a prova da língua inglesa. Como eu falei, o primeiro texto falando sobre minimalismo, ele faz uma reflexão sobre a vida. Né, eu queria só fazer uma correção, que eu acho que eu disse que foram 4 questões de interpretação de texto. Foram 3 de interpretação de texto e 3 de gramática. E ele faz essa reflexão sobre o que é a vida, o que é que a gente precisa realmente para ser feliz. E nas questões gramaticais eu achei legal que na questão 4 a gente trabalha comparativos e superlativos. Na questão 5 a gente trabalha com pronomes relativos e pronome sujeito e objeto, que em português equivale ao pronome pessoal do caso reto e oblíquo. E na questão 6 trabalha os verbos modais. São todos assuntos que o nosso aluno de GGE já vê desde o 8º ano. Então no material que é feito exclusivamente para o aluno de GGE, né, que é a coleção base, a gente já trabalha esse assunto já no Fundamental 2. Então no segundo grau, né, no médio, o aluno vê esses assuntos com maior profundidade. E nas turmas ITA que ele vê mesmo com muitos detalhes, para que ele possa fazer essa prova realmente com muita tranquilidade. O segundo texto ele fala também faz uma reflexão e é sobre o papel da mulher na sociedade, e ele mostra que as mulheres ainda recebem muito menos do que os homens para desempenhar o mesmo papel, para fazer os mesmos trabalhos. Então ele faz essa reflexão e no final ele diz aqui, isso não prejudica, não é só a mulher empreendedora, mas potencialmente prejudica uma sociedade como um todo, que ainda não reconhece o devido papel da mulher. Então eu achei esse texto também maravilhoso. É o texto que deu um pouquinho mais de trabalho, que as questões gramaticais elas foram um pouquinho mais aprofundadas, com conectivos e conjunções, mas foram 2 textos fazendo reflexões interessantes aí para a nossa juventude. Aí o terceiro texto ele fala aí ele trabalha um pouquinho a questão do bom humor, né, que eu falei, que é a tirinha, essa briga de nora e de sogra com genro. Então ele faz uma piada em cima disso, que é só que a aluna tentasse que na questão 14, quando a mulher, né, que ela está ali no meio da briga entre o marido e a mãe, ela diz, oh, now mother, o que corresponderia em português é tipo, que foi dessa vez, mamãe, o que é que houve agora, o que é que a senhora está reclamando agora? Então isso mostra realmente o quanto ela ficou incomodada com o comentário que a mãe fez no início do texto. E finalmente o quarto texto, ele fala sobre a função cerebral e quanto a gente pode aumentar. Ele está fazendo, na verdade, na questão 17, uma chamada para uma publicação. Ele contrata, ele tenta fazer com que pessoas de diferentes áreas que trabalham com questão da mente, como psicólogos, neurocientistas, eles se interessem para tentarem fazer uma publicação geral sobre o aumento da função cerebral, fatos, ficções e controvérsias. Então, só para enfatizar o quanto essa prova realmente foi muito bem elaborada. Gostei demais. Maravilha. E o aluno também, não é? E muito. O aluno com certeza gostou. Tenho certeza que nossos alunos gostaram demais dessa prova, professora. Que bom. Isso é importante. A prova de português, a sua tem quantas questões? 20 questões. Essa aqui também são 20 questões, são 6 de literatura e 14 de português, variando interpretação. Claro que predomina a interpretação. E houve apenas 2 questões de gramática, não é? Até bastante simples. Uma sobre conectivos, não é? Até mesmo, ele perguntava sobre o conectivo às vezes, não é? Que é um conectivo que dá uma ideia de tempo,
e de eventualidade, e até mesmo numa frase assim, às vezes pode significar uma quebra tão grande na rotina que afeta até mesmo o emocional. Em relação, era um texto sobre o idoso. E esse até mesmo ele disse, e vai ser a resposta, gradação. Quer dizer, afeta muitas áreas. Afeta a área, estava implícito na frase, afeta até mesmo o emocional. E aí no meio estavam implícitas as ideias, afeta o físico, afeta o cultural e até mesmo o emocional. Então, como havia uma ideia implícita, aí se podia ver uma gradação de ideias. Portanto, a letra aqui dessa questão às vezes se refere a uma eventualidade e até mesmo se refere a uma gradação de ideia que havia implícita. Interessante essa questão. A outra questão de gramática foi, de certa maneira, fácil, bastante fácil. Eu acho que ela poderia ser mais trabalhada em relação ao pensamento, ao raciocínio em relação aos conectivos, que foi perguntando sobre a conjunção mais, não é que aqui mais é uma ideia de adversidade que retifica, que corrige uma rota, não é? Uma rota quer dizer uma ideia. Então ele diz assim, não se trata de apologia da solidão, vírgula, mas de encarar um dado da realidade contemporânea. Esse mais está retificando a ideia anterior. A resposta aqui é retificação. Bom, e aí essas duas questões de gramática, não havia mais uma sobre, assim, não eram duas não, foram três, a outra era sobre vírgula, pontuação, que foi uma questão bem feita, não é? E que perguntava sobre termos deslocados. Não é? E os termos, e ele dizia, ele usava dois termos deslocados e pedia a resposta correta que falava sobre isso, o deslocamento da informação secundária em relação à informação principal. Bom, três questões de gramática, as restantes de interpretação de texto com nível mediano, não é? Então, eu acredito que da prova toda, talvez a questão 26, que foi a última de literatura, em que se coloca de um autor contemporâneo, Cacaso, que diz assim, é bem curtinho o poema, veja se vocês se lembram quando fizeram a prova, e diz, passeio no bosque, o canivete na mão não deixa marcas no tronco da goiabeira, cicatrizes não se transferem. E aí ele perguntava sobre essa experiência particular que alguém viveu ao fazer esse poema. E a letra correta diz que a pessoa, o eu lírico, se dá conta de que é impossível livrar-se dos sentimentos que o afligem. Isto é, as cicatrizes não se transferem para uma árvore. Seria tão bom, não é? Marcar na árvore, não é? Uma relação amorosa e ali a cicatriz na árvore tirar todas as cicatrizes que o amor pode dar a todo mundo, não é? É verdade. Então, muito interessante. Talvez tenha sido essa a questão 26, cuja resposta tem a ver com a ideia de que as dores não se transferem. A questão 22, que foi de Quincas Borba, perguntando sobre uma cena específica, não é? Talvez a questão do conectivo que eu citei ainda há pouco, que perguntava sobre a semântica de às vezes e de até mesmo. Bom, repetindo até, brincando com os alunos, lembrar que não quero que se erre nada nessa prova. E se errar, no máximo uma questão que vocês façam, mas eu tenho certeza, eu estou brincando porque eu sei que vocês fizeram a prova, as questões
a resposta fluiu bem. Não é? Vocês foram fazendo a prova e a fluidez do raciocínio foi levando a uma certeza de que vocês estavam no caminho certo. Não é? Então, a prova está de parabéns porque o aluno do GGE se saiu muito bem mesmo. É gostoso vê-la falando, né? Eu já estou aqui, é verdade. Portanto, bastante reflexiva essa prova de línguas, viu? Ambas as partes. Eles leram, e como a prova tem uma tese para cima, não foi uma prova pesada, com ideia assim, muito pesada, então tudo isso influi no seu estado de espírito no momento. E os textos agora eu até seria bom propor a todas as comissões de vestibulares por aí que os textos não fossem muito pessimistas. Sim. Fossem assim para levantar o ânimo de quem está, do vestibulando, do candidato que está fazendo uma prova de vestibular. Não é? É isso aí. Então é isso. Estou contente. Que bom. Estamos felizes. Tem algo mais a acrescentar, professor? Eu só complementar dizendo o seguinte, quando eu comentei que o nosso aluno do 8º ano já tem condição de resolver algumas questões aqui, não foi de maneira nenhuma subestimando a comissão do ITA, não. Muito pelo contrário, foi superestimando o aluno do GGE, que ele desde cedo a gente já pega muito no pé dele para que ele tenha um resultado aí de excelência quando ele chegar no ensino médio. Tá? Então, mais uma vez dizendo aí, a prova foi muito boa, parabéns. Comissão ITA, parabéns alunos do GGE, tenho certeza que vocês detonaram nessa prova. Muito obrigada, professora Venusa, muito obrigada, professor Hudson. Obrigado, Alessandra. Também. Obrigada a vocês, queridos ouvintes que estão nos acompanhando no Facebook. E amanhã, se Deus quiser, temos mais um dia de bate-papo, mais um dia de comentários sobre a prova de matemática. Tá? Vamos também fazer um convite, reforçar mais uma vez um convite a você, fera, que quer fazer turma ITA, que é um aluno que gosta das turmas olímpicas, venha para o GGE. Nós temos uma preparação específica que vai desde o 6º ano, né, até chegar no ITA, não é isso? Então, venha fazer parte do nosso time, procure uma das nossas unidades, que estamos aqui para recebê-lo. Boa noite. Goodbye. Goodbye. Isso é.